Gênesis 22, versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém? Podeis assentar. Eu acredito que todos nós que estamos aqui esta noite, esse culto de ensinamento, eu acredito que todos nós somos movidos pelo desejo de ser relevante na vida. Eu acredito que todos nós temos um desejo, temos um anseio de ser relevante na família em que é integrado, na casa onde mora, na igreja onde se congrega. Todos nós desejamos ser importantes. Gostamos que a nossa vida afete outras pessoas de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito expressiva. Eu acredito que esse não é apenas um desejo de todos nós, como também é o desejo de Deus. Que eu e você, nós juntos, sejamos pessoas relevantes na vida. Pessoas que apenas não passam por aqui como meros espectadores, mas pessoas que conseguem alterar a história através do seu estilo de vida. Quando eu compartilho esse contexto, eu gosto de traçar um paralelo entre um rei de Judá chamado Jeorão e Dorcas, citado em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Jeorão foi um homem que reinou em Judá 8 anos. E ele morre aos 40 anos de idade. E o único homem na Bíblia que no versículo do seu sepultamento existe as seguintes expressões: morreu, foi-se, sem deixar de si saudade. Acredito que deve ser algo horrível, algo triste. Alguém ser rei, ter recursos na mão, ter o poder na mão, ter uma influência à sua disposição, mas quando morre, ninguém lhe sente falta. Isso deve ser muito triste para a vida de um homem, que quando morrer, a sua esposa não sentirá saudade, os seus filhos não vão chorar, os seus amigos vão pensar: foi tarde demais. A ausência dele vai trazer mais benefício para a comunidade. Eu me lembro a primeira vez em que eu preguei em um culto fúnebre. Era um irmão muito aparentemente querido na nossa comunidade. Eu acredito, como todo bom pregador de funeral de crente, a gente manda todo mundo para o céu. E eu coloquei aquele homem no céu em poucos minutos. Uma semana depois, a sua filha foi nos visitar em nossa casa. E quando ela começou a falar da vida do seu pai, ela usou essas palavras: lá em casa ninguém vai sentir saudade de papai. Eu cheguei no meu pastor e falei: pastor, eu mandei para o céu a pessoa errada. Existem pessoas assim, pessoas que não alteram vida, pessoas que suas palavras não interferem, edificando ninguém. Mas em contrapartida existe a vida de Dorcas, que é aquela mulher que parece que não viveu muito, mas enquanto ela viveu, a sua vida teve uma essência invejável no seu tempo, de tal maneira que quando ela morre, a comunidade, as suas amigas, as pessoas próximas de si vão orar, vão rogar, vão se reunir,
vão em busca do apóstolo Pedro, porque as pessoas querem a sua ressurreição. Porque são pessoas que a sua presença faz bem. As suas palavras não são jogadas ao vento. O seu toque não é apenas um resvelar, mas é um toque que comunica graça. É um toque que comunica virtude. E todos nós queremos ser essas pessoas. Mas todavia, talvez você me pergunta: pastor Alessandro, eu quero ser esta pessoa. Mas qual é o caminho para eu ser esta pessoa? Qual é o caminho para eu ser um pai? Mas um pai que faz uma diferença. Qual é o caminho para eu ser um amigo? Mas um amigo que faz a diferença. Como que eu posso ser um crente, onde que na minha comunidade eu consigo gerar, afetar, alterar, de uma maneira eficaz, de uma maneira que manifesta um ambiente de celebração, de bondade, de bem-estar? Eu acredito que o texto que nós lemos, ele é um texto-chave. Ele é um texto-chave para nos responder essa pergunta. Uma reflexão muito simples, não há nada de mais, não há nada de novo, mas é algo que eu tenho repartido em casa, que tem alterado profundamente a minha visão, que tem alterado profundamente o meu olhar da vida. O texto que nós lemos é um texto em que Paulo, ele convoca a igreja para imitar a Deus. E no versículo 2 ele vai particular isso, dizendo que a imitação a Deus é andar como Jesus, em amor. E ele diz que o andar de Jesus não foi um simples andar, mas foi um andar em oferta. Em oferta. A pergunta é respondida por essa palavra. O segredo de eu, de mim, de você, de nós impactar pessoas é nós vivermos um andar em oferta. Uma palavra que todos os dias nós ouvimos em nossos cultos. Uma palavra que todos nós conhecemos o seu significado. Mas é uma palavra que precisa ser lembrada em nossa natureza. Porque geralmente o conceito de muitas pessoas precisam ser aperfeiçoadas sobre a oferta. E o segundo texto que nós lemos, ele vai nos dar essa definição de Deus a respeito de oferta. Porque geralmente quando nós falamos de oferta, nós somos ligeiros em falar daquilo que nós temos. Quando nós falamos de ofertar, nós ligeiramente entendemos que nós precisamos entregar aquilo que nós possuímos. E o texto que nós lemos em Gênesis 22:7 é um texto curioso. É um texto da oferta. Há um altar posto. Isaac está organizando este lugar. E ele pergunta ao seu pai: pai, aqui está o altar, aqui está o fogo, aqui está a lenha, está tudo certo, mas aonde que está o holocausto? Aonde que está a oferta? Aonde está o cordeiro? E para a surpresa do próprio Isaac, as palavras do seu pai não foi: a oferta está vindo, vamos trabalhar para nós conseguirmos essa oferta, para colocar sobre o altar. Para a surpresa de Isaac, a oferta do altar não era aquilo que ele tinha, mas era a sua própria vida. Era a sua própria vida. Eu me lembro de ter participado de uma reunião, de uma conferência de obreiros no estado do Norte. E um dos palestrantes responsável pela disciplina de missões, ele compartilhou uma experiência que ele viveu em sua igreja em um congresso de missões. Uma manhã de domingo, intitulada Manhã Missionária, ele convoca a igreja para levantar uma oferta para abençoar um projeto. E trouxeram um lençol muito grande,
E de repente a caminho veio um homem bem vestido, de uma fisionomia bastante elegante. E ele, muito em lágrimas, preencheu um cheque e colocou sobre o lençol. Quando ele coloca, Deus levanta um profeta em uma autoridade e diz: meu filho, eu quero mais de ti. Ele saca uma outra folha de cheque, preenche o valor dobrado. E o profeta continua com uma voz de autoridade e diz: filho, eu quero mais. E aquele homem começou a dispor moto, começou a dispor automóvel, começou a dispor as suas casas. E o ambiente começou a ficar em um quebrantamento incalculável. Quando de repente ele diz: Deus, eu não tenho mais nada, tudo que eu tinha eu já coloquei aqui. E Deus continuava dizendo: filho, eu quero mais. E ele, em um tom desesperador, disse: Deus, então o que tu queres? Ele disse: eu quero que você entre dentro deste lençol. É você que eu quero como oferta. Amados, em nome de Jesus, deixa Deus tocar no teu coração esta noite. A vida de Jesus só teve autoridade porque tudo que ele fez foi em oferta. Tudo que Jesus operou foi em oferta. Você sabe por quê? Que a cruz em que Jesus foi crucificado até hoje emana poder. Sendo que à sua direita havia um sendo crucificado, à sua esquerda havia outro sendo crucificado, mas nenhuma dessas cruzes faz efeito, transforma a vida. Mas por que só de Jesus transforma a vida? Porque era o único que estava ali em oferta. Os outros dois estavam ali por imposição, mas Jesus estava ali como oferta agradável. Você quer tocar a sua casa? Você quer tocar pessoas? Você quer interferir em histórias com graça? Seja você uma oferta agradável. Seja você uma oferta. Amados, às vezes nós deixamos muito complexo sobre vida cristã em algumas áreas. Amados, qual é a característica patente de uma vida cristã? Eu acho lindo quando Jesus olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, eu quero entrar na sua casa, eu quero pousar na sua casa. Zaqueu recebe Jesus em sua casa. Jesus não fala uma palavra, Jesus não dá nenhum sermão, Jesus não dá nenhum estudo bíblico. Jesus está em silêncio na sua casa. E a primeira palavra em que Zaqueu fala e disse: Senhor, se porventura eu tenho defraudado alguém, eu quero repartir 4 vezes mais. Jesus disse: como é que é? Eu ouvi repartir, eu ouvi ofertar. Então hoje veio salvação a esta casa, porque vida cristã, salvação é uma vida de oferta. 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 Amado, como que a Bíblia leva a sério essa questão de oferta? A primeira morte que aconteceu na Bíblia aconteceu num ambiente de oferta. Caim e Abel. A primeira morte no Novo Testamento, na igreja primitiva, aconteceu num ambiente de oferta. Ananias e Safira. E a pergunta é, amados, por que às vezes nós não temos autoridade a favor dos outros? É porque às vezes a nossa vida não testifica a natureza de ser uma vida de oferta uns aos outros. Primeira coisa que a gente precisa lembrar esta noite
é que a oferta, ela não visa um prêmio. A oferta, ela não visa uma remuneração. Aliás, eu ouvi de uma entrevista em que alguns psicólogos, pedagogos estavam debatendo sobre o assunto de premiar crianças pelas bondades em que elas fazem. E nessa entrevista, esses especialistas chegaram a uma conclusão: não é bom você premiar a criança quando elas fazem uma bondade, porque quando você premia pela bondade, você tira a virtude da bondade. Porque a oferta, amado, ele não visa a remuneração, ele não visa o retorno, porque a oferta é doação, é entrega. Quando Jesus estava ali na cruz, amados, em nome de Jesus, deixa Deus tocar no teu entendimento. Jesus não estava na cruz com carência de identidade. Jesus não estava na cruz na carência de receber alguma coisa, mas ele estava na cruz unicamente para ofertar aqueles que estavam à sua volta e aqueles que viriam nas gerações futuras. Ele não entrou em contato com os apóstolos querendo esperar algo deles para que pudesse preencher as suas incertezas. Tudo o que ele fez foi uma oferta, e a oferta, ela não visa remuneração. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todas as vezes que você faz um favor para alguém e lá dentro você diz assim: eu vou ajudar ele hoje, porque amanhã, se eu precisar dele, esse já está garantido. Essa oferta não tem autoridade, porque você fez o bem pensando em quem, amado? Em si mesmo. Isso não é oferta. Todas as vezes que você serve o outro e você pensa, você o faz com uma programação interior, dizendo: eu vou precisar dele amanhã, e suponhamos que você o favorece e semana que vem você precisou dele e ele não pode te atender. O que veio na sua mente? Eu ajudei tanto ele, semana que vem, que homem tão ingrato. Você serviu quem, amado? Você serviu a si mesmo. Quando você vai corrigir o seu filho, você corrige o seu filho para salvar a sua reputação ou para cuidar do seu próprio coração? Porque, amado, que muitos lugares a igreja não tem autoridade sobre a causa gay desse país. Porque quando a igreja levanta a voz sobre a causa gay, levanta a voz para proteger o nosso autoconforto. Isto não é autoridade. Por que nós não levantamos a voz cheio de compaixão e de graça para revelar Cristo na vida deles? Mas nós queremos levantar a voz porque alguma coisa está acontecendo entre eles que pode perturbar os nossos confortos. Isso não é autoridade. O mundo está cansado de fazer negócios. Jesus disse de uma maneira muito parabólica quando ele entra no templo e há gente que está vendendo, gente que está comprando. Você não pode olhar para aquele templo dentro de uma visão muito simplória, porque você sabe que quando Jesus termina aquela faxina no templo, ele interpreta aquele templo como seu próprio corpo, para que quando Paulo dissesse nós que somos templos, nós pudéssemos entender que ao longo da caminhada é possível do nosso corpo ficar igualzinho àquele templo em que Jesus entrou, aonde que tudo tem um preço, onde que tudo é um negócio. Eu faço aqui, mas eu vou precisar amanhã. Onde que tudo é uma linguagem de comércio. Isso não gera autoridade. Isto não gera mudança de vida. Lembro da história de um escravo americano, Joy, que desde a sua infância ele nasceu numa família escravo, e desde a infância ele sendo escravo, e quando ele pegou uma fase adulta, ele colocou na sua cabeça: eu não vou trabalhar mais para ninguém. E de repente ele
disse para o seu patrão: a partir de hoje eu não trabalho mais para ninguém. Ele decidiu não trabalhar. Passou por algumas torturas, mas nada resolveu. O seu patrão, o seu proprietário resolveu então colocá-lo num posto de escravo para ser vendido. Quando os mercadores passavam, eles gritavam: não me compra porque eu não vou trabalhar para ninguém. Não me compre que eu não vou trabalhar para ninguém. Os seus companheiros foram vendidos, mas eles ficavam lá, porque quando alguém se aproximava dele, ele dizia: eu não vou trabalhar para ninguém. De repente chega um senhor numa carruagem fina, pergunta para o proprietário dele: quanto vale esse aí? Ele disse: nem adianta me comprar porque eu não vou trabalhar para o senhor. O seu proprietário disse: custa tanto. Ele foi lá e comprou. Quando chegou dentro da sua carruagem, ele soltou ele das cordas, colocou ele para sentar ao seu lado, e a viagem toda ele foi dizendo: eu não vou trabalhar para o senhor. O senhor gastou o seu dinheiro. Quando chegou na sua fazenda, estacionou a carruagem diante de uma casa que tinha uma plantação, um riacho ao lado. Ele disse: nem adianta o senhor me colocar para trabalhar nessa terra que eu não vou trabalhar. Eu disse que eu não ia trabalhar para ninguém. O senhor disse: não, eu não te comprei para você trabalhar. Te comprei para você ser um homem livre. Essa casa é tua. Essa terra é tua. Ele cai de joelhos e diz: a minha vida inteira eu estou disposto a te servir com toda a minha vida. Porque é isso que toca as pessoas. Quando elas recebem graça e percebem que você não está usando ele, você não está usando ela. O mais triste é o marido fazer um cafuné na esposa, e quando ele está lá naquele carinho, ela dizer: o que você está querendo? Amado, a natureza da oferta está tão corrompida, que às vezes quando nós favorecemos alguém, nós geramos uma consciência de credor, e não de amigos. Eu estou devendo ele agora, ai meu Deus, eu estou devendo ela agora. Agora quando ele me chamar, eu vou ter de fazer de tudo para lhe atender. Quem disse isso, amado? A nossa oferta não visa prêmio, mas visa tão somente tocar você, abençoar você, manifestar entendimento a você, crescimento a você. É isso que gera autoridade. Quando as pessoas que estiverem à sua volta perceber que tudo que você fizer a elas é tão somente para elas serem transformadas, para elas serem amadurecidas, você perceberá o poder e a relevância que o seu tocar fará na vida dele ou na vida dela. Amados, estava compartilhando com alguns amigos esses dias como que a vida cristã vem tomando alguns contornos malignos. Amados, a vida cristã, em nome de Jesus, deixa Deus tocar no seu entendimento. A vida cristã, nada é individual. A vida cristã, nada é individual. Por quanto tempo eu entendia de que buscar o fruto do Espírito era para mim? Quanto tempo eu pensava: meu Deus, eu tenho que buscar o fruto do Espírito, eu tenho que buscar bondade, eu tenho que buscar longanimidade, todas essas propriedades, essas virtudes, eu preciso porque é para mim. Amados, de repente o Evangelho vai me ensinando que nenhuma árvore dá fruto para si mesma. Você sabe por que eu tenho de buscar o fruto do Espírito? É para quando você estiver com fome, quando você entrar em contato comigo, eu venho ter alimento para te dar. O dia que você sair de casa descontrolado, irritado, zangado, quando você encontrar com seu irmão na igreja ou na rua, ele venha ter temperança para te dar.
Eu não vou ser a perdição na vida da minha esposa o dia em que ela amanhecer com os pés trocados. Ela não vai ser a minha perdição quando eu amanhecer azedo. E olha aqui, amado, tem dia que a gente amanhece que parece que a gente tomou limão a noite inteira. Tem dia que é assim. Tem dia que o nosso equilíbrio é balanceado. Tem dia que a gente não aguenta nós mesmos. Olha para o espelho e falta brigar com o espelho. É quando nós precisamos de alguém que está com este fruto tão doce. Quando o irmão me abraça, quando o irmão me olha, quando o irmão me dá um aperto de mão, quando o pregador ministra uma palavra, há um cântico sendo ministrado, eu começo a entender, meu Deus, é disso que eu estava precisando, eu estou voltando ao normal. Ai, que bom que eu encontrei este fruto hoje, na vida dos meus filhos. Ah, como eu encontrei este fruto nesta igreja, neste culto. Nada, exatamente nada na vida cristã é individual. Tudo que eu busco é para eu compartilhar com o outro. Eu não sei quem nos ensinou, amado, que mesa é para nós sermos servidos. Quem nos ensinou isso? Quando Deus fala assim, eis que eu vou colocar uma mesa diante dos seus inimigos, aí nós já imaginamos todo mundo nos servindo. Quem nos ensinou isso? Porque quando Jesus sentou numa mesa, ele não se assentou para ser servido, ele se assentou para servir, e não apenas para servir, mas para ele ser o prato principal. Quando aquele pão estava sendo partido, ele estava dizendo, eu congreguei vocês ao redor dessa mesa para repartir a minha vida sobre vós. Como é que alguém não é tocado por isso, amado? Como que nós não somos tocados por isso? Quando nós nos congregamos, não é para cobrar, mas é para doar, é para gerar entendimento, é para gerar direção, para gerar orientação. Diga comigo, oferta não visa prêmio. Pregador, então, e eu que trabalho lá no meu serviço, então quer dizer que eu preciso cancelar o meu salário? Não. Mas, por favor, trabalhe de uma tal maneira que no dia do seu pagamento o seu patrão possa dizer, rapaz, o que você fez esse mês não paga. Não paga, não tem como pagar o que você ofertou para esta empresa. Então o seu trabalho vai ser uma oferta para tocar aqueles que estão à sua volta. Preciso pensar com vocês que oferta não é abandono. Ah, não queria mais, então vou colocar aí. Amados, é lamentável o que nós fizemos com a palavra da cruz. Não foi uma vez alguém chegava perto de mim dizendo, pastor, o meu marido é uma encrenca. Fala muito, encrenqueiro, nervoso, grosso. Sabe, pastor, o meu marido é a minha cruz. De repente veio um irmão dizendo assim, pastor, fala uma coisa para o senhor. A minha esposa, aquela mulher, eu vou falar para ti. Briguenta, iracunda, nervosa, irrita com qualquer coisa, reclama de tudo. A verdade, pastor, aquela mulher minha é a minha cruz. Pastor, ó, eu tenho um carro lá em casa, mas aquele carro nunca pega na primeira partida. Não foi a primeira vez que aquele carro ficou parado no trânsito, deu um congestionamento. Quando dá um congestionamento na cidade, os irmãos já sabem que é o meu carro. Sabe uma coisa, pastor? Aquele carro é a minha cruz. Amado, quem nos ensinou isso? Essa é a cruz dos homens. Porque isso foi o que foi colocado na cruz daqueles dois malfeitores. Tudo que era ruim, tudo que era péssimo estava pregado lá. Agora uma pergunta para o teu coração: o que foi colocado na cruz do meio?
Responda para o teu coração. O que foi colocado na cruz do meio? Foi o que não prestava mais? Foi o que irritava? O que foi colocado, o que foi derramado na cruz do meio? A vida mais pura de toda a história, a virtude mais perfeita de todos os tempos, o homem mais carregado de amor de todos os tempos. Quando a Bíblia nos diz para nós carregarmos a nossa cruz, não é para você ofertar o que não presta, mas é para você ofertar o que você tem de excelência a favor dos outros. Isto é carregar a sua cruz. Alguém está entendendo a palavra do Senhor aqui? Isto é cruz de Cristo. Isso é a cruz de Cristo. Os outros pode ser qualquer outra coisa, mas essa não é a sua cruz. A sua cruz é esta oferta daquilo que é puro, daquilo que é louvável, daquilo que é excelente, daquilo que é agradável, daquilo que é maravilhoso. Isto que é carregar a cruz. Quando você oferta o seu melhor, quando você priva o seu ego para que o outro seja atendido. Amados, não se engane. O seu filho sabe quando as suas palavras, o seu tempo não é o tempo de excelência. Não se engane, a sua esposa sabe quando você está conversando com ela e o seu coração está presente ali. Não se engane, os seus amigos sabem quando você lhes dá alguma coisa, se aquilo é o seu melhor. E as vidas só serão tocadas quando elas perceberem que aquilo que você doou, que aquilo que você repartiu do seu dom, do seu talento, do seu tempo, foi aquilo que você tinha de mais perfeito, foi aquilo que você tinha de mais agradável. Amados, eu quero orar por você. Em João capítulo 20, há um texto que me toca. Quando os discípulos estão todos com medo, as portas estavam trancadas. E quando Jesus adentra lá dentro, ele adentra dizendo: Pai, seja convosco. A Bíblia diz que quando ele mostrou as marcas da sua oferta, as marcas de que ele entregou não apenas aquilo que ele podia fazer, mas ele entregou a sua própria vida. A Bíblia diz que o temor foi sarado no coração daqueles discípulos. Há pessoas enclausuradas, há pessoas confinadas, há pessoas enjauladas com seus medos, com as suas decepções, com as suas frustrações de serem usadas. Pessoas que destruíram pontes, pessoas que se ilharam-se. Quem conseguirá penetrar nessas prisões com autoridade? Apenas aqueles que trazem em si a marca da oferta. Eu não estou aqui para apontar o erro, estou aqui para trazer bálsamo para a tua ferida. A autoridade na oferta espontânea e livre. Esta noite Deus te trouxe aqui para lhe dizer: Ele quer te levantar como oferta agradável às narinas de Deus. Deus quer te levantar como oferta agradável às narinas da tua casa.
Quando você chega em casa, o aroma venha tomar o ambiente. Deus quer te levantar como oferta agradável, aonde que você for. Louvado seja o nome do Senhor. E então, aqueles que estiverem à nossa volta serão tomados, tocados, transformados, porque há poder em uma oferta livre, espontânea e voluntária. Ficamos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todas as vezes que você ofertar algo a alguém, que isso que sair de você venha levar um pedaço de você. Porque Paulo vai dizer que é exatamente isso que é culto. É um sacrifício, é apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você colocar a tua vida no altar. Não apenas o que você tem, não apenas o que você pode fazer, mas a sua própria vida. De maneira que após você ofertar, você nunca mais seja a mesma pessoa. Porque depois que Jesus ofertou a sua vida, ele nunca mais foi o mesmo. Seu corpo foi alterado drasticamente para toda a eternidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amado. Jesus não morreu de morte morrida. Jesus morreu de vida derramada. É como se a vida de Jesus tivesse em um jarro e ele foi derramando, e ele foi derramando, e ele foi derramando, e ele foi derramando, até não ter mais uma gota de vida. E ele não derramou apenas pelos seus irmãos, mas ele derramou para que os teus inimigos também pudessem ser alcançados. Você sabe qual é a grande virtude do amor, amado? É que o amor, ele sempre ama primeiro. Essa é a virtude do amor de Deus. Porque o amor não é uma reação, ele deve ser uma ação. Não espere alguém te favorecer, não espere alguém melhorar o seu caminho para você ser uma oferta agradável, ele seja. Amados, aquele centurião ao pé da cruz, ele viu morte, centenas e centenas. O soldado romano, a psicologia dele era bruta. Um homem duro. Se dizia que era mais fácil tirar a vida de um soldado que ver ele chorar de dor. Era um homem muito grosso, muito frio. Mas quando ele viu Jesus ali, se derramando, o homem está cheio de dor. Ele está preocupado com a mãe, está pedindo para João recebê-la na casa dele. Ele está cheio de dor. Ele está pedindo para Jesus, para Deus perdoar inimigos. Eu nunca vi ninguém assim. Nunca vi ninguém se derramar tanto assim. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É isso que os teus colegas precisam testemunhar. É isso que os teus filhos, os teus pais, os teus parentes, os teus amigos, os teus irmãos, os teus inimigos precisam testemunhar. Verdadeiramente este homem é uma oferta que cheira o cheiro de Cristo. Senhor Jesus, nós pedimos misericórdia. Misericórdia para que o nosso cheiro não seja de uma fedentina. O nosso cheiro não seja um cheiro de próprio interesse, porque isso fede as tuas narinas. Não seja um cheiro de orgulho, porque isto
fere a ti. Não seja um cheiro de egocentrismo, porque isso te dá náusea. Porque o Senhor resiste o soberbo. Mas que o nosso aroma, que o nosso cheiro seja o mesmo cheiro que tu cheirou há 2000 anos atrás, naquela sexta-feira ali no Gólgota em Jerusalém. Que a nossa vida seja uma oferta, que o nosso cântico não seja barganha contigo, que a nossa oração não seja barganha contigo, que os nossos compromissos contigo e com os nossos irmãos não seja barganha, mas seja uma oferta livre, espontânea, porque somente assim geraremos transformação na vida daqueles que estão ao nosso lado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.